Boa noite, pessoal. Então, finalmente aí vamos começar, né, a gravar aqui também pelo PowerPoint. Então, boa noite aí, pessoal. Vamos dar início aqui na nossa aula de lançamento horizontal, vertical e oblíquo, né? Bom, então a gente vai falar sobre esse mais uma parte, né, envolvendo o movimento, né, movimento dos corpos, que de maneira que agora a gente vai entender como ocorre a parte de movimento balístico, né, como a gente pode dizer, também envolvendo, né, o que seria um lançamento de projéteis, né. Então, quando a gente diz lançamento de projétil, a gente está falando exatamente de um tipo de partícula, né, ou mesmo de um tipo de corpo, né, que pode ser lançado, né, ou abandonado, né, e que possui um comportamento, um movimento, né, devido àquelas condições iniciais que foram dadas a partir então do início, né, do sistema. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um avião voando, né, o avião voando não é um lançamento de um projétil, certo, galera? Pássaro voando também não é um movimento balístico, tá entendendo? Então tem essa diferença, tudo bem? Projétil você entende como alguém jogando ping-pong, o jogo de ping-pong, por exemplo, é um tipo, né, mais complexo de lançamento de projétil. Futebol também, você tem uma bolinha, né, uma bola, no caso da ping-pong é uma bolinha, no caso do futebol é uma bola, né, que ela é o que? Controlada, e quem tem maior, né, controle ou consegue, né, de certa maneira lançar com maior precisão esse projétil, né, desconsiderando aí alguns fatores, né, claro, tem maior condições de ganhar o jogo, no caso. Então, tênis, né, basquete, entre outras coisas, tem que um lançamento, né, de um corpo, né, projetado, né, numa trajetória, tá bom? Então aí, ó, definição, projétil, né, significa que é projetada ou lançada, né, esse projétil, né, ou uma bala de revólver, como a gente sabe, né, o projétil, né, da bala de revólver também foi lançado ali por através de um lançamento, né, de um processo, né, de lançamento no movimento balístico, tá? E então o projétil que é lançado com uma velocidade inicial v0, né, vetor v0, pode ser escrito da seguinte forma, tá, pessoal? Aqui ele é escrito como v0, né, e que depende de duas componentes, componente de x, né, no vetor unitário y, e a direção de j, né, com o vetor unitário o v0y, né, no vetor unitário j, né, conforme a gente já tem visto aí na cinemática vetorial. Isso fica de certa maneira bem compreensível, né, vocês já estão bastante familiarizados com essa notação. Então, a velocidade inicial de um projétil ela é determinada, né, por essas duas componentes, né? A gente sabe bem, né, que então o vetor v0 aqui vai ter essas duas componentes, né, aqui em x e aqui também em y. Sendo que as componentes v0x e v0y podem ser calculadas se conhecemos os ângulos, né, faltou um acento aqui, do ângulo θ, né, θ0, entre v0 e seu eixo positivo, assim como eu mostrei aqui. Então você precisa saber, né, se tem aqui uma velocidade v0 sendo, né, o vetor v0 aqui, né, você precisa saber também quem que é o ângulo com relação ao seu eixo positivo, ou seja, dependendo do ângulo que você vai ter, né, todo mundo já jogou aquele joguinho do Angry Birds, né, o Angry Birds é super famoso, né, que joga lá os pássaros lá. Você sabe que dependendo da altura que você escolher, né, você não vai conseguir acertar o alvo. Então o ângulo é muito importante no lançamento, né?
Então, sabendo disso, a gente define que o V0x está aqui, né? Ele é na verdade um v de 0 cosseno θ, né, do ângulo, né, ou seja, cateto adjacente, o ângulo, né? E V0y é o que? O cateto oposto, né? Tá aqui ao ângulo, né? Como a gente já viu isso várias vezes. O cateto oposto aqui está no caso, seno de θ. Então, olha só, galera, como eu falei, né, o problema envolve lançamento oblíquo, né, que é a grande, na verdade, aplicação, né, que é o lançamento de projétil. Então, se você tem uma velocidade V0, você tem as componentes Vy e Vx, né, a velocidade com que o projétil aqui é lançado, né, a gente sabe que em algum momento a velocidade, né, estou definindo aqui para vocês já, a velocidade da componente y ela é igual a zero, né, ou seja, sabemos que existe aqui uma altura máxima, né, e uma velocidade da componente y que também é igual a zero, né, de maneira que a gente sabe que o Vx ele é sempre o mesmo no lançamento oblíquo. Você pode reparar que o tamanho desse vetor Vx ele é sempre o mesmo, tá? A gente vai falar bastante sobre isso para definir exatamente como é o movimento na horizontal e na vertical, certo? Como é o lançamento, né? Como ocorre, a gente vai dividir em dois, né? No estudo de x e no estudo de y, né? Ou seja, o movimento separando então a interpretação desses vetores de x e o vetor de y como ele ocorre no meu lançamento oblíquo. Então está aqui as duas equações, o Vx é igual a V0 cosseno θ, né? E de Vy é igual a V0 seno θ. Então, essa altura h é dada como altura máxima, né? A é o alcance horizontal, a gente também não vai ver hoje, mas a gente vai calcular, né, em breve já esse alcance horizontal, né, na próxima aula, na próxima oportunidade. E aqui a gente sabe que a aceleração da gravidade é g, né, constante. Então, lembrando, gente, que eu acabei de falar, que temos algumas questões muito relevantes sobre o lançamento oblíquo, que são o quê? Que o tempo de subida e descida é o mesmo. Então, ele sobe, né, até certa altura, né, e desce, né, um intervalo de tempo para ele chegar até essa altura máxima, né, em y, e descer é sempre o mesmo. Outra coisa importante é que a velocidade de partida é a mesma de chegada. Tá? Então, sabendo qual é a velocidade inicial dele, você sabe que ele toca o solo com a mesma velocidade. Tá? Aí a diferença vai ser exatamente o intervalo, né? Ou seja, o alcance dele aqui. Então, olha só, como eu falei, V0 parte, né, é o vetor V0, né, partindo com essa velocidade inicial. Repare que o Vx, ó, como eu coloquei aqui, o Vx é sempre o mesmo, né? Já o Vy, ele estava aqui, né, com um vetor razoavelmente grande, né? Podemos dizer que é o dobro de Vx, né? Podemos dizer assim. Repare que aqui ele está pequenininho, né? Por quê, galera? Porque à medida que a gente anda, né, a velocidade y ela muda, tanto que a gente sabe que aqui em cima, né, a velocidade em y, eu acabei de mostrar ali, a velocidade y aqui em cima é zero, ou seja, concorda que nesse ponto aqui não existe mais velocidade nessa direção, né, na direção de y. Então faz sentido você falar isso, né, que não existe mais velocidade subindo, vamos dizer assim, né? Existe agora velocidade descendo, né, quando a gente observa Vy. Portanto, essa é a grande diferença no lançamento oblíquo. O movimento na horizontal, ele é o que? É um movimento uniforme, ou seja, sempre vamos ter uma velocidade constante. O Vx vai ser sempre o mesmo, tanto no início, quanto no meio,
Vx aqui também é o mesmo, né? Aqui V0, x. E aqui a mesma coisa, Vx igual a V0x em qualquer lugar. Fiz um muito grande, né? Em qualquer parte desse gráfico aí, o V0, o Vx vai ser sempre o mesmo. Já Vy muda, ou seja, no movimento horizontal isso é um movimento uniforme, é uma constante. Já no movimento na vertical, ou seja, de y, você tem um movimento uniformemente variado, ou seja, ele varia, né? Ele sobe, ele é grande no início, depois ele diminui, porque chega aqui ele não muda mais, e aí ele começa a diminuir. Exatamente porque você tem o que? A aceleração da gravidade, né? Ou seja, se tem aceleração no processo, vai ocorrer uma mudança da velocidade, ou seja, exatamente do vetor velocidade y, né? Na componente y. E aqui são exatamente as componentes. Temos o vetor, né? Velocidade, V0y e V0x. Bom, galera, vamos entender agora, vamos fazer esses dois caras, vamos estudar o movimento horizontal e o movimento na vertical, né, separadamente. Então, olha só, vamos pensar agora no caso de um, né, lançamento na horizontal. Então, pensa que tem uma bolinha aqui em cima de uma mesa e eu vou o quê? Lançar ela a partir, então, dessa altura, né, uma altura h aqui. Então, olha só, eu lanço ele com velocidade v0y. Observe, então, que o v0y, que é a velocidade inicial dele, nessa direção de x, né, que não muda, nessa direção, repare que essa velocidade ela é sempre a mesma. O vx', que é aqui, permanece sendo v0x. E aqui embaixo, quando ele toca o solo, a velocidade dele também continua sendo a mesma. Ou seja, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, mu, nós usamos aquela expressão, né? X igual a x0 mais v0t. Sabendo que a velocidade zero é a velocidade inicial. Se você quiser usar, né, o deslocamento total dele, que foi quanto ele andou em x, né, que seria esse deslocamento aqui, você tem ainda então como calcular essa distância percorrida, esse alcance, né, da bolinha. E você tem ainda a possibilidade de determinar, né, caso tenha aqui um lançamento, né, fosse um lançamento aqui envolvendo o ângulo, né, você teria aqui um ângulo θ, né? Isso a gente vai ver mais para frente, né? Agora é só mesmo o lançamento dele na horizontal, mas você teria como calcular também essa variação de x, sabendo que a velocidade, né, a velocidade v0y, essa aqui, é aquela mostrada, né, depende do ângulo, tá bom? No caso do ângulo, né, de ter um lançamento oblíquo ali, né? No caso de ter apenas a análise do movimento horizontal abandonado, né, a gente não usa, né, não precisa usar, porque não existe, na verdade, né, esse ângulo aí. Olha aí, ó, como não existe aceleração na direção horizontal, né, isso que a gente percebe, não existe aceleração aqui, exatamente nessa direção. A componente horizontal de Vx, né, da velocidade, permanece inalterada e de igual valor de 0x, né, em toda a trajetória. Então, repare que o movimento ele é constante, né, galera? Ele é uniforme, né, aqui na direção de x. Portanto, né, se ele é uniforme, não existe, né, aceleração, né, nessa direção de x. Foi isso que eu quis determinar aqui nesse trechinho aqui, que eu acho importante vocês compreenderem, né? Ou seja, o v0x ele é constante, tá? Sempre igual. Então, olha só, isso que eu quero dizer. Aqui tem uma animação que mostra bem isso. Reparem, galera, que o vetor velocidade ele é sempre o mesmo, ó. O vetor velocidade v0x ele é sempre o mesmo, tá vendo? Sempre o mesmo. E repara agora o vetor velocidade v0y, como ele muda. Ele começa, nem existe, né? É zero aqui no início. Aqui ele é zero, tá, galera? E ele vai aumentando até ele ser máximo aqui quando ele chega no solo. Ou seja,
conforme é mostrado aqui nesse próprio gráfico, ó, né, em queda livre, né, a gente tem, ou seja, o comportamento desse corpo abandonado aqui, ele é de uma queda livre, né, aquele que a gente conhece como queda livre. Né? Então, são adotadas as seguintes situações. No vácuo, a gente despreza a resistência do ar, claro, né, tudo questões ideais aqui, e a gravidade constante, tá bom? De 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, além disso, mostrando aqui, né, nesse próprio gráfico, né, que todos os Vx são os mesmos, tá vendo? Enquanto que o Vy sempre é zero aqui no início, né, como é mostrado, e ele vem aumentando à medida que ele chega próximo do solo. Outro detalhe, galera, é que você repara também que a trajetória aqui mostra o seguinte, que a velocidade, tá, da minha partícula, né, do meu projétil, ele é a mesma. Repare que aqui está mostrando isso, né? A velocidade, se você abandonar uma bolinha de gude, né, se você pegar ela na mão, soltar ela até o chão, ou se você empurrar ela da mesa, a velocidade com que ela chega no solo é a mesma. Sabia disso? Então, se você pega uma bolinha de gude, né, você joga ela, você abandona ela, né, com velocidade x mesmo, ela com qualquer velocidade, se empurrar ela da mesa, a velocidade com que ela chega ao solo é a mesma que você pegar e abandonar ela, soltar, ao invés de jogar ela pela mesa, você apenas abandona. Exatamente porque esse gráfico mostra isso, tá bom? Interessante, né? Essa parte é bem legal, essa parte de lançamento horizontal e vertical. Então, o que eu quero dizer é que no eixo X ocorre então um movimento uniforme. Então, dizemos que se você calcular a distância com que foi, né, com que ocorreu aqui o deslocamento, né, da projétil, basta você saber, né, qual que é a velocidade inicial dele, V, né, sabendo quem que é V, sabendo qual o tempo, né, que durou aqui o intervalo, né, da descida, e você sabe, então, descobre exatamente qual foi a distância em x. Né? Mas se você está falando da distância x, é exatamente essa distância no eixo x aqui. Agora, se você quer saber qual que é a altura que ele percorreu, você usa a expressão da queda livre. Qual que é? Que é a altura, né? H, que é essa altura aqui, ela é igual a quem? A gravidade, né? A aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Então vamos mostrar essa equação agora, na próxima parte. Outra coisa aqui no lançamento horizontal, você tem ainda aqui como calcular o módulo da velocidade, né? Sabendo então quem que é a velocidade em x e a velocidade em y, coloca tudo isso ao quadrado, né? Tira a raiz e você descobre quem que é a velocidade, o módulo da velocidade ali, certo? Bom, no movimento vertical, o que a gente tem? A gente tem que existe então uma aceleração constante, né, a aceleração da gravidade, que é impressa, né, sobre o meu projétil, né? E com isso, então, o movimento ele é uniformemente variado, certo? Então, quais as equações que a gente precisa utilizar? As equações conhecidas, né? Já que a gente está falando do eixo y, né, do movimento vertical, a gente utiliza as equações do M UV para o eixo y, que é então da posição, né, equação horária da posição, o eixo y, que é y igual a y0 mais v0 com y, mais meio de g de t. Aí você fala assim, professor, mas aqui não seria menos, né? Sim, é menos, mas a gente vai considerar para esse primeiro caso, né, para essa primeira análise, tudo positivo, né, para a gente exemplificar a nossa equação aqui, para mostrar as equações, tá? Mas nos exercícios a gente sabe que como a gente está lidando com uma aceleração no sentido contrário do eixo x, do eixo y positivo, né, você teria aqui então o eixo y subindo, né, tá aqui, então para cima é positivo, então se você tem a aceleração da gravidade, você teria que ter um sinal de menos, né? Tudo bem.
Mas aqui, para título de apenas de simplificar e chegar nas equações, a gente vai tratar esse sinal como positivo. Então, olha só, se eu quero descobrir, por exemplo, qual que é essa altura h aqui, né, basta eu considerar que a velocidade nesse ponto, reparem nisso, né, galera, porque a velocidade nesse ponto, como já é falado ali naquele gráfico, né, que eu mostrei, o V0 foi 0, y é igual a zero. Então, à medida que eu vou descendo, esse vetor vai aumentando. Então, aqui nesse pedaço aqui, V0, Vy, né, já é um pouco maior, e aqui ele já é bastante, né, já é bem significativo. Ou seja, a velocidade y vai ser máxima aqui nesse ponto, né, quando ele toca o solo. Ou seja, né, nós podemos considerar, né, que a velocidade de V0 é igual a zero, né? Então esse intervalo, né, de y0 até y, nós podemos considerar esse intervalo de y, né, esse delta y, como sendo h. Então aqui é zero, ou seja, h vai ser igual a gt ao quadrado, né, tá aqui, ó, meio de gt ao quadrado, né, sendo a minha altura, né, no meu movimento aí, né, da trajetória do movimento vertical. E para a gente determinar o V, por exemplo, quem é o Vy, a velocidade y também, em algum dos pontos, sabendo, né, que o tempo, para determinado tempo, basta a gente utilizar a gravidade e o tempo para cada intervalo de tempo ali na minha descida. Lembrando, pessoal, que sempre nós vamos ter que considerar o V0, né, como V0y sempre zero, tá bom? E aqui para Torricelli, né, lembra Torricelli? Torricelli não usa, né, não usa o tempo, é uma equação para determinar velocidade e distância sem utilizar o tempo. Então, da mesma forma, V0y é zero. Você tem então que a velocidade em qualquer ponto, né, pode ser determinada a partir do delta y, né? Ou você determina também o delta y a partir da velocidade. Aqui uma outra expressão importante, né, no nosso trabalho aqui. Então aqui eu condensei a maior parte das equações, né, para a gente utilizar nos exercícios. Então, olha, lembrando que o lançamento vertical, né, é aquele que você joga para cima numa bolinha, você tem que o tempo de subida, né, você tem lá, à medida que a bolinha sobe, né, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né, tá vendo aí, ó? Quando o menino aqui joga a bolinha para cima, né, você tem a velocidade indo para cima e a aceleração puxando para baixo, certo? Então a bolinha chega na altura máxima, né, que é quem? É um y máximo com velocidade, né, Vy aqui igual a zero, né, velocidade nula, né? E A continua puxando para baixo, ou seja, a aceleração é constante, nós sabemos disso. E depois acontece, a bolinha volta, né, tem a velocidade contrária, né, a inicial, com a mesma aceleração. Então, olha aí, ao atingir a altura máxima, a velocidade é nula, logo após, né, ela muda o sentido. E depois disso, em um mesmo ponto da trajetória, a velocidade do corpo na subida e na descida tem módulos iguais. Tá bom? Isso é importante, né, da gente definir também que as velocidades iniciais aqui do lançamento, né, vão ser iguais àquelas que quando chega, né, no mesmo ponto. Certo, pessoal? Vamos para um probleminha. Aqui a gente vai fazer um exercício tranquilo, né, que aí eu mostro para vocês algumas questões bem importantes para a gente já praticar, né? A ideia mesmo, pessoal, é que vocês entendam alguns fatores iniciais, né, para a gente discutir partes mais avançadas, que é entendendo, por exemplo, o lançamento oblíquo, que vocês devem se lembrar que envolve o nosso projeto interdisciplinar, né, envolvia, né, não vai ter mais esse semestre, infelizmente, mas essa é uma matéria super importante para dar base, né, para vocês entenderem, calcular e fazer todos os cálculos, né,
se necessário aí, quando tiver um projeto envolvendo o lançamento de projéteis, né, e tudo mais. Então aqui nesse problema ele diz o seguinte, ó, uma pequena esfera, né, rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao ultrapassar a borda da mesa, né, a esfera fica sujeita à aceleração da gravidade de 10 metros por segundo, atingindo então o piso em um ponto situado a 5 metros, né, do pé da mesa. Tá bom? Determine, né, para a gente determinar então o tempo de queda, né, da esfera e a altura da mesa, né, em relação ao piso. Então olha aí, podemos até desenhar, né, só para exemplificar aqui, seria o seguinte, pessoal, tem aqui uma mesa, né, meio difícil desenhar com esse negocinho aqui. Então a mesa está aqui, tem uma bolinha que ela é o que? Lançada, e diz que ela possui velocidade então de x de 10, né, metros por segundo, e ao ultrapassar então a borda da mesa, a esfera fica sujeita à aceleração da gravidade, né, um G aqui, né, fazendo com que a bolinha seja atraída até o piso em um ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Então o intervalo aqui, né, houve então uma distância de 5 metros do pé da mesa. Aí pergunta o tempo da queda, né, da esfera. Vamos resolver então essa letra A. Olha aí, conforme foi desenhado, lá atrás você tem a velocidade V0, que é igual a 10, né, metros por segundo. Então, à medida que você precisa saber qual o tempo, né, o tempo da descida aí, quanto demorou para a bolinha chegar ao solo, a gente entende então que a velocidade Vx aqui é constante, é igual a 10 metros por segundo, e que percorreu essa distância x. Né? Quando a bolinha chega aqui embaixo, né, a gente quer descobrir exatamente o tempo, né, que demorou para ela chegar até aqui. Então, pessoal, nesse caso a gente sabe que a gente usa aqui um movimento uniforme, que é a equação horária, né, da posição, né, que é x igual a x0 mais vt. Quando a gente faz então x, sabendo então, né, que ela partiu de um x0 aqui, né, e se deslocou, né, no aspecto que x0 partiu aqui da pé da mesa até x aqui, percorreu esse intervalo todo, né, esse aqui na verdade é o nosso delta x, né, sendo que x é igual a, né, x foi igual a 5 metros, a gente tem que, para determinar esse intervalo aí, né, de tempo, basta a gente fazer, né, que x é igual a x é igual a v0, né, tá vendo que isso aqui não é v0, x é igual a x é igual a v0t, sendo v0 igual a 10. Isolo t, né, t vai ser igual a x sobre v0. Né? Então x é igual a 5 metros e a velocidade é igual a 10 metros, né, por segundo. Tá bom? Então aqui fica 5 dividido por 10, que é, né, o segundo aqui vem para cima, né? Então que o intervalo de tempo foi de meio segundo, né, para ele tocar o piso, né, da base aí, do chão, né? Tá bom? Muito bem. A outra pergunta, pessoal, era a respeito, né, da altura, né? Como é que a gente calcula a altura? Nesse caso, para calcular a altura, né, a letra A era perguntando, né, o exercício era perguntando qual que era o tempo, e agora a gente quer saber a altura H, ou seja, qual é, né, essa distância aqui entre a mesa, né, a altura da mesa, né, até o piso. Então aqui agora a gente precisa usar quem?
né, a questão envolvendo y, né, ou seja, parte horizontal, a parte vertical. A gente usou a horizontal lá na letra A, e agora aqui a gente usa a questão envolvendo movimento na vertical, em y. Nesse caso, a gente precisa usar quem? Movimento uniformemente variado. Já que a gente tem lá o tempo, né, que a gente descobriu que o tempo é igual a meio, fazendo então a expressão da posição, né, y em qualquer tempo, a equação horária da posição em y, sabendo que a gente tem que essa altura, né, a partir de um ponto zero, podemos tratar aqui como um ponto zero aqui em cima, né, e que a velocidade em y, sempre, né, velocidade em y sempre igual a zero, né, a gente definiu lá no exercício, lá nos slides anteriores. Ou seja, quem que vai ser essa altura, né, que essa bolinha percorreu? Né, vai ser igual a y, né, então y, que é o intervalo aqui, né, do deslocamento da bolinha, que é na verdade igual a, né, então aqui é igual a zero também, então fica zero, mais 0t mais meio de g de t ao quadrado, sendo então essa aqui é a expressão da minha altura, né? Vocês viram lá nos slides já, né? Que h é igual a meio de g de t ao quadrado. Então basta a gente substituir, né? A gravidade é 10, né? E o tempo é meio, ou seja, né? Multiplicando tudo dá 1,25 metros, né? 1,25 m, né, de altura essa mesa aí. Mesa razoavelmente alta, né? Acho que as mesas são um pouco mais baixas que essa. Tá bom, galera? Então era isso, né? Esse exercício é importante, né, para vocês darem uma olhadinha. E tem aqui esse exercício para vocês fazerem, tá? Então para casa aí, viu? É uma atividade para vocês. Ok? Bons estudos, né? Espero que consigam aí consigam fazer esses exercícios, né? Entender qual é a ideia. Claro que vai ter dúvida, e tendo dúvida, né, você está mostrando que você está empenhado aí no estudo de lançamento oblíquo, horizontal e vertical. Tendo dúvida, né, só me avisar, manda mensagem, e semana que vem, na quarta-feira, a gente corrige, né, a gente dá uma olhadinha nesse exercício aqui e fecha aí, né, mais uma parte da nossa matéria, beleza? Então é isso, né? Um abraço e até mais.